Eu vejo o pessoal colocando os idosos na academia, aí eles chegam lá com problema de redução de marcha, com problema de levantar e sentar numa cadeira, que já é um preditor de morte acentuado, tá, gente? Tem teste para isso. Eu vejo eles com dificuldade de levantar os braços, de levantarem as pernas, de executarem qualquer movimento simples. Então provavelmente eles têm dificuldade não só de andar, como de sentar no vaso, são movimentos do dia a dia, que seriam corriqueiros do dia a dia, pegar alguma coisa no armário, etc. Aí eles vão para a academia, a primeira coisa que fazem é colocar os tadinhos na esteira. Pô, vocês estão de sacanagem comigo, se ele não consegue andar, se ele está sem marcha, se ele está com problemas de locomoção sérios, de problemas de levantar e sentar, você vai enfiar ele numa esteira? Não, aí não dá, né? O que vocês deveriam fazer? Deveriam ser feito nada mais do que um trabalho de treinamento de força. O que é o treinamento de força? Eu vou falar no geral. O treinamento de força, no geral, seria musculação. Só que aí a gente divide nas grandes valências: força, potência, resistência. Tá? O que o idoso precisa? Todo mundo vai dizer, ele precisa de força. Sim, o treinamento de força é uma grande parte desse trabalho. Mas o principal, o idoso precisa de potência. Ele perde 2 vezes mais potência do que força. Então, os movimentos do dia a dia são feitos por articulações interpotentes. E a musculatura envolvida são musculaturas do tipo 2, de fibras do tipo 2, que trabalham máxima potência. Então você precisa recuperar essa força de potência. Você precisa trabalhar essa potência. Então, o ideal seriam treinos curtos, com intensidades altas, mas cuidado, aí você vai averiguar se ele tem algum problema cardíaco, outra coisa, apesar que problemas cardíacos são bem tolerados, exercícios de altíssima intensidade, só que isso merece um trabalho mais multidisciplinar, e você tem que trabalhar a potência em si, pliometria, exercícios de potência nos aparelhos, com pesos livres, etc. A força é um complemento desse trabalho que vai vir com o tempo. Então você divide esse treino em mais ou menos duas partes de potência para uma parte de força. E aí você alia outras partes dentro do treino, como a resistência e outras valências físicas normais, como flexibilidade e outras coisas. Então para de levar o idoso, pelo amor de Deus, deixar ele, colocar ele na esteira, ou colocar um pezinho de 3 quilos para ele fazer leg press. Ele aguenta, tá, gente? Ele aguenta. Ele não é uma criança, ele tem. E a gente tem que pensar em uma coisa: existe a osteopenia, a sarcopenia, a osteoporose, e que eles já estão com um grau acentuado. E necessariamente essas condições, principalmente as ósseas, que é a osteopenia, a osteoporose, elas necessitam de um grau de compressão e impacto. Então não tenha medo de colocar eles para fazerem forças e exercícios compressivos. Compressivos é empurrar carga. Ele precisa empurrar carga. Ou exercício de impacto, vamos falar assim, um exercício de impacto comum. Correr é um exercício de impacto. Ele não vai precisar correr 15 km, ele não precisa sair correndo. Andar é um exercício de impacto. Porque a articulação e os ossos, eles precisam do impacto e da compressão para realmente voltarem a se regenerar, a se desgastar, se regenerar, se reconstruir e criar novas células ósseas. Ele precisa criar nova massa óssea. E quando ele cria essa nova massa óssea, devido à compressão e também ao impacto, ele cria uma massa óssea mais forte. Então ele deixa de ter essa sarcopenia, ele deixa de ter essa osteopenia, ele deixa de ter essa osteoporose. Não estou falando que vai deixar de ter completamente, mas vai minimizar muito mesmo o quadro. Aí ele vai voltar a ter uma marcha melhor, vai voltar a sentar e levantar, vai voltar a poder ir no vaso, segurar o netinho no braço, e outras coisas. Você imagina ele não pode com impacto. Então quer dizer que ele não pode andar com o netinho no braço. Ele tem uma criancinha, ele não pode aproveitar desse bem que é a família e carregar seu netinho ali para brincar, para fazer coisa. Por quê? Porque isso gera impacto e ele precisa de potência e de força para poder segurar essa criança e poder também
sustentar essa criança, esse peso dessa criança. E isso é exigido de acordo com não só com a musculatura, mas principalmente com a parte óssea dele. Isso vale também para pessoas que têm algum grau ou alguma lesão. Impacto não faz mal, a não ser que ele seja uma coisa perniciosa ou que seja numa fase aguda da lesão. O impacto faz parte do tratamento. Tem estudos que corroboram que correr melhora em mais de 70% a hérnia de disco em tratamentos convencionais, tá? Em tratamentos convencionais, sem o aporte cirúrgico. Vocês estão vendo que o impacto é uma parte fundamental do ser humano, porque nós convivemos com com uma grandeza física que chama gravidade. E somos puxados pela essa gravidade. Tipo, se formos para Marte, nosso organismo não vai funcionar. Nós vamos ter sarcopenia, osteopenia, osteoartrites, vamos ter problemas para evacuar, problemas para urinar. Nossos órgãos não vão funcionar, justamente por quê? Porque a gravidade é menor. E não tendo essa gravidade sendo reduzida, nós não fomos habituados, ou nosso organismo não foi criado para conviver numa gravidade diminuta. Por isso que os astronautas têm uma série de protocolos ao ir para o espaço, ao voltarem do espaço. Então, temos que parar com essa mania de achar que o impacto causa muita coisa. É lógico, você não vai colocar um obeso para saltar numa caixa e depois saltar. É lógico, ele não tem ainda condição física, força, potência, ele não tem resistência, ele não tem nenhum tipo de habilidade que possa fazer ele, força muscular, que possa fazer ele saltar de uma caixa sem criar uma lesão. Mas logicamente ele pode começar subindo e descendo um step, e depois pula-se um step, e depois ele volta a correr gradativamente devagarzinho, aí ele começa a subir um caixote, sobe outro, salta um caixote, vai saltar corda, vai fazer outras coisas, outras habilidades que ele necessita no dia a dia também, tá? Então, isso, tá vendo que isso serve não só para o idoso, serve para uma pessoa lesionada, que possa ter baixa idade, mas eu estava falando muito mais do idoso. Então, por favor, pare de colocar o tadinho do idoso na esteira ou com 3 quilinhos ou sem peso em cada lado. Faça um protocolo de treinamento em que justifique o que ele vai usar no seu dia a dia. Ele precisa melhorar a qualidade. Ele não vai ser nenhum atleta, ele precisa melhorar a qualidade de vida dele. Ele precisa levantar, ele precisa deitar, ele precisa sentar, ele precisa sentar no vaso, ele precisa pegar um neto, ele precisa pegar alguma coisa, ele precisa ser extremamente funcional. E o impacto faz isso com ele, a compressão faz isso com ele. E o treinamento de potência vai fazer isso com ele. Então, larga a mão do treinamento de força, só o treinamento de força. Larga a mão de só colocar ele na estrela e faz ele trabalhar todas essas valências em um protocolo de treinamento coerente. Valeu!